fio da meada. Conhece essa expressão? Quando alguém fala que perdeu o fio da meada, é porque perdeu o rumo da prosa, como dizem aqui em Minas. Perdeu a linha da conversa. Ou se desconcentrou, ou porque esqueceu o que estava conversando. Quando o assunto é Bíblia, nós também temos um fio, nós percebemos um fio que conecta tudo nela. Um fio que vai de Gênesis a Apocalipse, que deixa tudo fluindo e fazendo sentido. Pois é preciso entender que nós não lemos os livros, os 66 livros da Bíblia, como se fossem histórias isoladas, mas que é um fio condutor que conecta esses livros contando, uma narrativa, uma trama em que a glória de Deus é exibida por meio de Jesus Cristo. O que nós precisamos é de descobrir a unidade no meio de tanta diversidade. Precisamos entender essa metanarrativa. Metanarrativa é uma palavrinha nova por aqui, né? Significa que há uma história central por trás de outra história, no caso da Escritura, por trás de várias histórias. E a metanarrativa da Bíblia envolve criação, queda, redenção e consumação de todas as coisas. Então tudo está conectado. Se perdermos essa conexão entre todas as histórias, nós teremos apenas uma visão parcial daquilo que Deus tem a nos mostrar. Por exemplo, imagine que você esteja vendo uma foto em um post do Instagram. E naquele quadradinho da foto você consegue ver um rio, uma casinha ao fundo. Aquela imagem corresponde apenas a uma parte da paisagem. Pode até te dar uma ideia da beleza do lugar, mas não te permite contemplar tudo o que há de belo naquela paisagem mais ampla. Sem a visão panorâmica da Escritura, nós não podemos contemplar a beleza dessa grande história principal e permanecemos olhando por um quadradinho pequeno e simplista. Então, nosso propósito ao estudar a Bíblia deve ser buscar essa grande história através dos 66 livros. A pergunta que deve nortear a nossa leitura deve ser: de que forma essa porção da Escritura está me contando a respeito da grande história central? E assim você vai perceber que tudo é sobre o reino e o governo de Deus. Desde Gênesis a Apocalipse, através das narrativas históricas, da poesia, de livros de sabedoria, profecias, leis, epístolas, parábolas, tudo é sobre o reino e governo de Deus. Inclusive os personagens da Bíblia. Sabia que eles não apontam para si mesmos? Quando nós ouvimos, por exemplo, a história de Noé no livro de Gênesis, muitas pessoas olham para a história com um fim nela mesma. Quantas vezes você não escutou sobre Noé como um homem justo e escolhido por Deus, que teve um ato de obediência a Deus, construiu um barco, foi resiliente, sendo um herói na preservação da humanidade? E algumas pessoas até te convidaram a ser como Noé. Ver a história dessa forma é muito simplista. Seria como ver a história por aquele pequeno quadradinho. Mas Noé não aponta para si mesmo. Ele é um personagem da grande história que aponta para algo maior. Quando você passa a enxergar toda a metanarrativa, você vai para um nível mais profundo. Na história de Noé, percebemos, por exemplo, a história da recriação, onde Deus faz com que a terra volte ao seu estado original de desordem com o dilúvio e depois reorganiza essa história, como fez em Gênesis 1. Ele separa a água da terra, repovoa a terra, dá a ordem de multiplicação e frutificação. Mas não é apenas isso. Noé também fala sobre a história da redenção. Noé aponta para Cristo. O servo fiel de Deus, que é colocado numa arca por Deus, passa pelas águas turbulentas da destruição e é despertado para uma nova vida. E se você continuar a ler a história de Noé, você também aprenderá sobre a queda. Quando está tudo bem com Noé, a terra está novamente organizada, nada pode dar errado, vem Noé, fica bêbado, é encontrado nu em sua tenda, passando vergonha, o que nos ensina que o quanto o ser humano é falho e não é capaz de se salvar nem salvar a ninguém. Apenas um homem é perfeito e capaz de nos salvar, e esse homem é Jesus Cristo. Tá vendo como olhar para a história, para as histórias da Bíblia com uma perspectiva correta muda todas as coisas? Quando nós linkamos Noé à história principal, podemos ver a paisagem de forma abrangente, panorâmica, e aí sim podemos contemplar toda a beleza disponível naquele trecho. Eu quero te recomendar um livro.
Um livro que ajuda a perceber Jesus em todas as histórias da Bíblia. É um livro feito para crianças, mas com uma riqueza tão tremenda. E eu amo recomendar livros mais básicos, principalmente para quem está no início da caminhada cristã. Porque esses livros, eles nos ajudam a compreender o beabá, a entender com mais facilidade a história da Bíblia. Esse aqui, em especial, mostra Jesus nas principais histórias da Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento. Ele se chama O Livro das Histórias de Jesus, das Histórias Bíblicas de Jesus. Todas as histórias sussurram o seu nome. É incrível, é maravilhoso. Aprenda a reconhecer a grande história em cada livro e em cada personagem da Bíblia. Se lembre sempre de que a Bíblia é um livro sobre Deus e o nosso exemplo é Jesus Cristo. Não é sobre ser José, Noé, Davi, Esther, é sobre ser como Jesus. E para sabermos, para sermos como Ele é, precisamos conhecê-lo de fato através da sua palavra. Eu quero finalizar esse vídeo com o Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu oro para que você possa ver toda a beleza da palavra, não apenas por uma janelinha pequena, mas para que você possa contemplar a maravilha da abrangência da Escritura. Que haja luz sobre o seu caminho e que você possa de fato enxergar Jesus em todas as histórias. Que você possa perceber a grande história de Deus por toda a Bíblia e que esse fio condutor possa te encher e te transformar em nome de Jesus. Até a próxima semana. Um beijo, fica com Deus. Vou deixar o livro nos stories, tá bom?